Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Em 1981, o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida foi, assim, uma experiência religiosa comercial, porque ganhou dinheiro pra caramba, tava em tudo quanto é lugar, né? Aquela musiquinha, ouvi aquilo a década inteira, e era a união de George Lucas, do Guerra nas Estrelas, com Steven Spielberg, de Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ou seja, eram dois gigantes comerciais e criativos da Hollywood da época. Hoje em dia, esse filme é visto como retrô, né? Só que ele já nasceu retrô. Tudo bem, para a época, ele tecnologicamente moderno para a época e tal, mas as raízes dele são de coisas da infância do George Lucas, do Spielberg e do roteirista do Lawrence Kasdan, né? Então você tem influência de filmes como Lawrence da Arábia, As Aventuras de Robin Hood lá dos anos 30. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Eu não vi esses filmes no cinema na época, eu sempre fui mais de filme de terror e não tinha dinheiro para ir ao cinema, em adolescência fui bem pobre, em infância também, e também nunca me interessei por filmes comercialmente muito grandes, né? Vocês veem aqui pelo canal, sou assim até hoje. Só que tem na HBO Max todos os filmes do Indiana Jones, eu falei, vou ver, né? Eu vi na sessão da tarde, 40 anos, 35 anos, resolvi, funcionou ainda, o filme é muito bom em termos da estética comercial, o roteiro, ó, uma maravilhazinha, tudo, mas antes eu queria falar só um pouquinho de onde que vem esse Indiana Jones, né? Uma das fontes é o 007 também, né, James Bond, mas uma das fontes antes das séries de televisão, existiam nos cinemas, nos anos 30, 40 e tal, os seriados sobre cowboys, havia aqueles de aventuras na África, na selva, de antropólogos, havia os de Flash Gordon, né, ficção científica, né, outro planeta. Geralmente eram 12, 13 episódios, assim, que passavam antes dos filmes principais. Aí o que acontecia? Essas histórias todas os capítulos acabavam no que eles chamavam de cliffhanger, literalmente pessoa pendurada num penhasco, daí que vem até o nome, hoje em dia é usado ainda na indústria isso, quando tem uma série, né, de um capítulo para o outro, aquele gancho é chamado em inglês de cliffhanger, pendurado no penhasco. Aí então as pessoas voltavam no cinema na semana que vem para ver o carro, pum, caiu no penhasco, e o herói, o que aconteceu? Aí na semana seguinte, quando você ia assistir, você tinha um pedacinho, eles voltavam um pouquinho da cena, né? Um recap, e o carro caiu. Só que o que eles não mostraram no cliffhanger é que o protagonista tinha pulado do carro. Então só caiu o carro, o protagonista estava no mato lá, e levanta, sai correndo, não sei o quê. Essas aventuras baratas, né, dos serials, que inspiraram, junto com filmes como Lawrence da Arábia e tal, essas aventuras do Indiana Jones. Tanto é que ele é um arqueólogo, e as aventuras dele nesse primeiro filme se passam na década de 30, anos áureos para os tais serials, tá? A abertura do Indiana Jones, em termos de roteiro, é, assim, maravilhosa, sem contar que está cheio de citação de filmes ali, Kurosawa e tal, hoje eu consigo perceber isso, né? Homenagens que esses dois cineastas fizeram, esses heróis deles, mas assim, em termos de apresentação do herói, de quem é o Indiana Jones, né? E os apetrechos que ele tem, né? O chapéu que não cai, ou cai, o whip lá, o chicote, e um cara que vai fazer tudo para conseguir o que ele quer, só que ele é um cara humano, porque começa como se fosse um super-herói, né, correndo daquela pedra, assim, tudo. Funciona aquela cena até hoje. E o filme funciona até hoje. Só que aí quando ele vai embarcar lá no avião, tudo, fugindo primeiro, ai, cobra, eu morro de medo de cobra. E as cobras vão aparecer várias vezes no decorrer do filme. Então ele é um cara que, tudo bem, ele faz coisas impensáveis, né? A trama é tan, igual de seriado mesmo, de cinema. Ele faz coisas impensáveis, só que a gente consegue se relacionar um pouco mais com Indiana Jones,
porque ele é um cara que tem medo de cobra, ele é um cara que tem um pedaço no filme que ele se machuca. Aí já corta para o Indiana Jones, professor universitário, arqueólogo. Então, assim, eu consigo perceber que as aventuras dele, aquelas coisas quando ele vai atrás da arca perdida, são coisas que para ele têm significado emocional. O roteiro todo o tempo ele vai construindo a personagem, a exposição, as situações de forma brilhante. Não tem quase nenhum, assim, é perfeito praticamente o roteiro, né? E tem uma coisa muito legal nesse lance da humanização, meio de Superman, meio de Clark Kent. Aparece ele de oclinho, assim, parece que é um outro cara, daquele cara que você viu com o chapéu e tal. Só que se você prestar atenção, mais para frente, tem horas em que apresenta o Indiana Jones montado, né, com a fantasia de herói dele que a gente conhece, só que também de oclinho, meio para lembrar, ó, esse cara é aquele lá. Não é igual o Superman, que tem uma parte que é o machão, pelo menos na época era assim, e o professor lá, sei lá, como Clark Kent, né, jornalista, que era... Não, aí os dois são em uma pessoa. E aí tem toda aquela coisa, né, de ele ir atrás daquele negócio da Bíblia, lá dos 10 mandamentos. É uma história, como eu falei, totalmente tantã, mas é aí que tá, é aí que vem é uma daquelas experiências que eles tinham no cinema. É um filme puramente de aventura, e então ele tem o seu mundo criado a partir, e a gente fica impressionado e entra nesse mundo, porque a edição do filme é muito boa, pega aquela cena da perseguição dos caminhões e da progressão do que aquele Indiana Jones faz subir no caminhão, depois ele é puxado pelo caminhão embaixo, assim, eu estava assistindo lá em 2022 eu estou, e ainda funcionou para mim. Tá, as imagens, pelo menos na cópia que tem lá na HBO Max, estão já velhas, para mim não importa muito, mas talvez para uma geração bem jovem, HD, Full HD, 4K, 232 melancia, pode fazer influência. Para mim é o tipo de imagem que eu cresci, até mais antigo o tipo de imagem que eu cresci. Mas funcionava, né? E o filme muito espertamente, naquele finalzinho, quando a gente vê onde que foi parar a arca, né? Ele descendo a escada, olha para trás, assim, a gente imagina, tá, é uma forma muito discreta de dizer que, ó, pode ter continuação essa história, né? É muito bem feito, com momentos cômicos, tem um alívio cômico que às vezes nem só é da mulher, mas o próprio Indy tem alguns momentos cômicos. A apresentação da mulher, né, a namorada dele, da Carrie Nella, não lembro o nome dela, da personagem, outra apresentação fantástica né, ela é apresentada lá naquele bebendo, naquele bar, não sei o quê, é uma outra vibe de mulher, não é aquela, ai, você só ter que ser salva pelo Indiana Jones. Ele é um filme muito bom em caracterização de personagens, apresentação, a exposição, né? Enquanto as pessoas estão, aquela parte para você saber o que é a história, o que são essas tábuas, essa caixa, essa coisa. Às vezes até longa um pouco a cena, mas às vezes você vê que no fundo estão acontecendo algumas coisas. É muito bem feito. Daí o sucesso que teve e a influência que esse filme teve por gerações. Muito legal. Provavelmente eu vou ver os demais Indiana Jones que tem lá na HBO Max. Até porque em 2022 ou 2023, não sei, sai o novo, né? É Harrison Ford em quantos anos? 153? Quem sabe, se tiver depois na HBO Max, eu veja também quando tiver o Indiana Jones novo, velho, novo. Tchau.